Saudações galináceas, eu sou Maurício Fedato e esse é o Frango na Maromba número 5. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês alguns termos que o pessoal da Maromba usa aí, que de repente você começar a ver algum vídeo, como por exemplo os vídeos do Fernando Sardinha, os vídeos do Under, do Danilo França, você pode começar a ouvir alguns termos que, como os vídeos deles são voltados para o pessoal que já faz academia, o pessoal que já está na Maromba, então são termos que essas pessoas costumam já conhecer. Tá? Mas quem está começando, quem ainda não pesquisou, não foi a fundo, ainda não conhece muito esses termos. Então eu fiz uma relação de termos aqui que eu acho importante vocês saberem, e eu vou explicar aqui o que significa cada um. Um que o pessoal fala bastante é o BF, que significa Body Fat, que é a gordura que você tem no seu corpo. Outro termo muito importante é a hipertrofia. A hipertrofia é o processo muscular onde você rompe as fibras musculares e o corpo precisa reconstituir essas fibras. E como você está treinando, pegando uma carga pesada, que você informa o seu corpo que as fibras que o teu músculo tem não são suficientes para o teu hábito. Então você instrui o teu corpo a gerar mais fibras, né, na hora de fazer reconstrução muscular, não apenas reconstituir as fibras que foram rompidas, mas como também produzir mais fibras. Então isso é hipertrofia, ele acaba produzindo mais fibras. Isso é o oposto do que acontece com a atrofia. A atrofia, conforme você não utiliza o músculo, o corpo vai percebendo que ele não precisa de todas aquelas fibras. Então conforme as fibras vão naturalmente se desgastando, o corpo não as repõe. O catabolismo é quando o seu metabolismo precisa de alguma substância para fazer uma recuperação muscular ou para fazer alguma atividade, e você não tem essa substância. Então o corpo acaba absorvendo nutrientes de outros lugares que não deveriam, como por exemplo, se você não tem todos os nutrientes necessários, o corpo vai prejudicar essa recuperação. Então a sua recuperação não vai ser completa. E se isso acontecer, se essa falta de alguns nutrientes acontecer em atividade física, você não tiver nutrientes essenciais para a sua atividade, o corpo pode começar a se consumir. Então se você, por exemplo, precisar de força para fazer um levantamento de peso, por exemplo, num exercício de musculação, e você não tem os nutrientes que você precisa ter no músculo para que o músculo faça aquele exercício, ele começa a se desgastar além do ideal. Você começa a prejudicar o seu músculo, é quando você começa a lesionar, quando você começa, por exemplo, a ter tontura porque você está precisando de mais carboidrato, por exemplo. Quando a sua deficiência é o carboidrato, você começa a ter tontura durante o exercício, começa a sentir alguma fraqueza, porque está faltando nutriente, você está entrando em estado catabólico. O pessoal fala muito sobre o biotipo também, que é interessante você conhecer, que é assim, foram catalogados 3 biotipos básicos. Então cada pessoa tem o seu próprio organismo, reage de maneiras específicas, só que de um modo geral existem 3 biotipos, que é o biotipo ectomorfo, que é a pessoa magra, naturalmente magra, que tem dificuldade em engordar e facilidade em emagrecer. Tem o endomorfo, que é a pessoa naturalmente acima do peso, com facilidade para engordar e dificuldade em emagrecer. E tem o mesomorfo, que é a pessoa que está ali bem no meio termo. Então ela tende a ter um corpo um pouco mais em forma, né? E tem facilidade tanto para emagrecer quanto para engordar. Muita gente não sabe que é mesomorfo, porque muita gente já come pouco e é magro, e é mesomorfo. Muita gente já come mais do que deveria e acaba ficando gordo e é mesomorfo. Então não é o fato de você ser magro ou gordo que te diz se você é endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo. Tá? Tem um link muito bacana no hipertrofia.org que explica bastante sobre isso e ensina você a montar sua dieta e tudo mais, que é um post muito bacana, e lá te ensina também a te dar algumas dicas de como identificar qual é o seu biotipo. Anabolismo também é um termo muito mencionado. O anabolismo é simplesmente, pura e simplesmente, a construção de fibra muscular na síntese proteica. Então em qualquer momento onde o seu organismo está fazendo uma síntese proteica, fazendo uma construção muscular, porque a síntese proteica ela é feita para produzir cabelo, produzir unha, pele, tudo que é tecido no nosso organismo é constituído de proteína. Então há uma síntese proteica para fazer essa construção. Quando essa síntese proteica ocorre produzindo músculo,
isso é chamado de um processo anabólico. O esteroide anabolizante, aí tem a diferença, você tem muita coisa que é anabolizante, que todo mundo acha que já é bomba. Bomba é o esteroide anabolizante. Os esteroides anabolizantes são substâncias sintéticas que produzem um anabolismo. Tá? Então, por exemplo, quando você chega numa condição onde o teu corpo gera hipertrofia naturalmente, porque você desgastou fibras e tudo mais, você gera um processo anabólico. Tá? O esteroide anabolizante, ele gera esse processo anabólico independente das suas atividades. Então ele induz o seu organismo a produzir músculo, independente das suas atividades. Então isso é o esteroide anabolizante, são substâncias sintéticas que são adicionadas no corpo para induzir um anabolismo artificial. O índice glicêmico nada mais é do que, via de regra, assim, grosso modo, nada mais é do que a quantidade de açúcar que tem, né, naquela substância, né? Então, por exemplo, se você pegar onde o pessoal mais menciona sobre o índice glicêmico, são em carboidratos. Tá? Quanto maior o índice glicêmico, mais açúcar, né, tem aquele alimento e, consequentemente, ele induz o corpo a produzir insulina. E a insulina ajuda a carregar nutrientes para dentro das células. Tá? Então, por exemplo, você tem os carboidratos simples e carboidratos complexos. Né? Então, o carboidrato simples, ele costuma ser, eu não sei se há uma relação direta, tá? Mas os carboidratos simples costumam ser com alto índice glicêmico, que é, por exemplo, o caso da maltodestrina e da destrose. Então, elas são absorvidas rapidamente pelo corpo. A destrose, por exemplo, tem um índice glicêmico maior do que a maltodestrina. Então ela é absorvida mais rápido do que a maltodestrina. Tá? E carboidrato complexo são carboidratos que demoram um pouco mais para serem absorvidos pelo organismo, como por exemplo a granola, a aveia, por exemplo, cereais de modo geral, são carboidratos um pouco mais complexos que demoram um pouco mais para ser absorvidos. Então, se você, por exemplo, vai para uma atividade, que é o meu caso, terminando esse vídeo, eu vou treinar. Aproveitando que eu estou de férias, estou gravando vários vídeos já aqui, deixando adiantado bastante coisa, e vou fazer o meu treino. Acabou a minha malto, então eu vou tomar com destrose. Então em meia hora essa destrose já está no meu organismo pronto para ser utilizado, esse carboidrato, essa energia está pronta para ser utilizada. Normalmente eu tomo a maltodestrina. A maltodestrina me dá mais ou menos uns 40 minutos para ser absorvido. Um termo que não é tão comum, mas que é interessante você saber o que significa, é o time release, que está mais relacionado à proteína. Tá? Então, quando você está com um metabolismo acelerado, em recuperação muscular, você precisa de proteína ao longo de todo o período de recuperação, que fica em torno de 48 a 72 horas, esse período de recuperação muscular. Então, por exemplo, quando você vai dormir, que você fica de 6 a 8 horas dormindo, é um período onde você está sem proteína. Tá? Então, por mais que você tome uma albumina, uma whey, ou coma ovo, coma um bife, alguma coisa antes de dormir, essa proteína tende a, em uma hora, já ter sido totalmente consumida pelo corpo e o excedente ter sido já enviado para o teu intestino para você cagar depois ou para você mijar isso depois na tua bexiga. E as proteínas time release, por exemplo, são proteínas que demoram um tempo maior para ser absorvido. Tá? Então é o caso, por exemplo, da caseína. A caseína chega a levar mais de 6 horas para ser absorvido. Então é o indicado para você tomar antes de dormir. Tá? Ou quando você vai ficar um grande período sem tomar proteína, numa viagem, por exemplo, ou no trabalho. Enfim, o valor biológico da proteína indica quanto daquela proteína é absorvida pelo organismo humano. Tá? Então, para definir o valor biológico foram utilizados alimentos comuns que a gente tem na natureza. Então, o que foi identificado que tem a maior absorção de proteína é o ovo. O ovo tem 94,5%, se eu não me engano, de absorção de proteína. Então, mais ou menos 94% da proteína que tem no ovo, quando você ingere, o teu organismo absorve 94% dessa proteína. O restante é eliminado, perde-se no processo. Então o ovo foi considerado como o valor biológico 100, que é o máximo que foi encontrado. Se não me engano o ovo inteiro, carne vermelha, frango e depois a clara do ovo. Normalmente o pessoal toma muita clara de ovo, ou come junto com o alimento, clara de ovo sem a gema, porque na gema é onde se concentra o colesterol do ovo.
Então, quando você precisa de bastante proteína e você decide colocar mais ovo por causa da proteína, o pessoal costuma tirar a gema, porque isso aumenta muito, além de você aumentar a quantidade de proteína, está aumentando também a quantidade de colesterol. Então o pessoal costuma tirar um pouco a gema. Aí você pega, por exemplo, as proteínas como whey, caseína, proteína micelar, que são proteínas extraídas dos alimentos, elas acabam tendo uma absorção maior do que a do ovo, por exemplo. Então por isso que você encontra proteínas com valor biológico acima de 100. Mas fazendo uma regra de 3 aí, considerando 94,5% como 100, você consegue descobrir qual é o máximo de proteína que um determinado alimento pode absorver. Muita gente fala do dia do lixo. O dia do lixo não é um dia só para você jogar fora. O dia do lixo é um dia onde você avisa o seu organismo que ele não está em escassez de nada. Porque quando você está em dieta, você come alimentos muito seletos e eventualmente falta alguma coisa. Coisas que a gente não costuma contar na hora de fazer uma dieta e que o corpo precisa, por exemplo, zinco, magnésio, algumas vitaminas, vitamina D principalmente, que não estão nos alimentos que a gente costuma colocar em dieta, né? Não costumam ser ricos nisso. Então, quando você faz o dia do lixo, você avisa para o teu organismo que ele não precisa ficar estocando nada. É uma maneira de você continuar o seu metabolismo num nível único. Se você fica muito tempo comendo baixa caloria e com nutrientes muito selecionados, o teu corpo tende a diminuir um pouco o metabolismo, porque está faltando algumas coisas. Então o dia do lixo ele serve também para manter o metabolismo num patamar um pouco mais alto, não deixar o metabolismo abaixar. E serve também para você conseguir levar por mais tempo a dieta. O day off é quando você precisa, tá? O day off não é simplesmente o dia que você não treina, tá? O day off é o dia que você precisa dar uma descansada. Então, por exemplo, eu no treino que eu fazia antes, na última academia que eu estava, eu fazia treino todos os dias, eu fazia musculação. Então, na quarta-feira eu fazia um day off, que era o dia que eu não treinava nenhum músculo, mas eu não dava descanso para os músculos. Então, eu treinava vários grupos musculares e chegava um momento onde eu estava com todos os grupos musculares em recuperação e não dava para eu treinar de novo, senão poderia afetar a recuperação de algum grupo muscular. Então eu fazia um day off, era um dia que eu fazia abdominal, fazia um spinning, fazia esteira, alguma coisa assim, né? Ou às vezes até se tivesse muito cansado, alguma coisa, eu até fazia um dia sem treino algum mesmo. Mas assim, o day off em si não é simplesmente o dia que você não treina, senão para a maioria das pessoas o fim de semana seria day off. Day off é o dia que faz parte do teu plano de treino, mas é um dia que você não treina dentro desse plano. O overtraining não é também só quando você está cansado, quando você já acha que já está treinando bastante e tudo mais. O overtraining é quando a quantidade de treino que você está tendo está prejudicando a tua recuperação muscular, pode vir até a gerar uma lesão. Bom, massa magra é mais fácil, mas só para deixar claro, massa magra é a massa sem gordura, que é basicamente músculo. Suplemento também é um termo que precisa ficar bem claro para as pessoas, que ele não é uma substituição, ele é um suplemento. Então, por exemplo, o que costuma acontecer, que é o meu caso, por exemplo, eu preciso adicionar proteína na minha dieta. Só que eu já tenho, na minha dieta, eu já tenho a quantidade de carboidrato, a quantidade de calorias que eu preciso e os demais nutrientes. Eu só preciso adicionar proteína ao longo do dia. Então, por exemplo, no meu pré-treino e no meu pós-treino, eu costumo treinar de manhã, então eu não tenho uma ingestão de proteína suficiente para o meu organismo acompanhar o treino que eu faço, o esforço muscular que eu faço. Então eu suplemento a minha dieta com whey no pré-treino de manhã, porque eu acordo já em déficit, eu não tomo nenhuma proteína que mantenha o meu corpo nutrido com proteína ao longo da noite inteira. Então eu tomo um shake de whey de manhã para nutrir o meu corpo desse déficit de proteína que eu acordo, e também para ter proteína, e eu tomo também BCA para ter aminoácidos para o treino que eu vou fazer dali aproximadamente 1h30, 2 horas. E no pós-treino eu tomo também a proteína porque o meu corpo está entrando num processo de recuperação e entra na primeira meia hora, 40 minutos depois do treino, é quando o corpo está mais acelerado na recuperação muscular, você acabou de fazer ali o teu exercício. Então eu tomo esse whey logo depois do meu treino também, por causa dessa recuperação. E o que eu preciso ali é de carboidrato e proteína. Então eu posso colocar alguns outros nutrientes ali, mas o essencial que eu preciso é isso. Só que se eu colocar, por exemplo, for comer um bife, alguma coisa assim, ou um peito de peru, peito de frango grelhado, um atum, alguma coisa, além da proteína vai ter muitos outros nutrientes que podem atrapalhar um pouco essa absorção da proteína, e também a questão de que a proteína nesses alimentos demoram mais para ser absorvidos. Então eu posso perder essa janela que tem de
de meia hora, 40 minutos, de maior absorção. Tem um outro termo, eu até não pus na lista aqui, que faz tempo que eu não ouço, mas é importante mencionar, que é a janela de oportunidade, que o pessoal menciona que é mais ou menos 1 hora depois que você faz alguma atividade física. Tá? Mas pelo que eu dei uma pesquisada e pela informação que eu recebi de alguns instrutores em orientações alimentares e tudo mais, é que na verdade essa 1 hora é mais ou menos o seguinte: você tem de 20 minutos a meia hora de absorção ao extremo. Depois dessa meia hora, essa absorção começa a diminuir, mas ainda é acima do normal por aproximadamente 1 hora. Depois de 1 hora, o corpo já entra no modo cotidiano, volta ao normal e não tem nenhuma absorção acima da média. Agora, os pontos finais que eu quero mencionar aqui é a diferença entre um nutricionista e um nutricionista esportivo. Via de regra, um nutricionista ele vai ver no seu dia a dia o que você come, se você tem alguma doença alguma condição que te exija consumir um pouco mais de algum nutriente, se você está com alguma defasagem em algum nutriente, e te sugerir uma dieta. Se você quer perder peso, vai te sugerir uma dieta com menos calorias. Se você quer ganhar um pouco de peso, vai te sugerir com um pouco mais de calorias. O nutricionista esportivo, não esportista, tem muita gente que acaba falando nutricionista esportista, é nutricionista esportivo. Ele, por exemplo, ele vai associar a sua dieta, ele vai te passar uma dieta associada à tua rotina de exercícios. Então, por exemplo, um nutricionista dificilmente vai te receitar algum suplemento, enquanto o nutricionista esportivo, ele com certeza vai te dar alguma orientação com relação à suplementação que você possa fazer. E outra coisa com relação aos instrutores, que muita gente chama de professor. Eu, particularmente, aprendi como instrutor, e eu acho errado chamar de professor, porque afinal de contas ele não está te ensinando a fazer treino, não está te ensinando a treinar, ele está te instruindo a fazer aquele treino que foi passado para você, que foi montado para você. Então, por exemplo, se ele falar para você, passa para o próximo nível de treino, você não sabe. Se ele falar para você, monta um treino novo para o nível tal, você não vai saber fazer. Você só vai saber repetir o que ele te instruiu. Mesmo porque às vezes você pega o mesmo exercício que você está fazendo, na mesma máquina, com o mesmo nome, tudo direitinho, tem uma outra pessoa que está aquele mesmo exercício na ficha. Só que às vezes a pessoa tem um intervalo diferente, às vezes a pessoa tem uma execução diferente daquele mesmo exercício. Tá? Então às vezes o posicionamento do tríceps, do braço, às vezes você pode, por exemplo, tem exercício que você puxa assim, tem exercício que você tem que puxar assim, sabe? Você vira o braço de um jeito diferente. Então, isso aí muda, às vezes o exercício é o mesmo, só que o estímulo muscular é diferente, a execução é diferenciada. E isso não é ensinado para você, é instruído. Tá? Então é apenas uma encheção de saco, eu sou chato pra caramba com essas coisas. Então, assim, eu, por essas questões, mesmo quando na camiseta do profissional está escrito professor, eu chamo de instrutor. E se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir, vamos dar um incentivo aí. Se você assistiu os outros vídeos e gostou também, vem gostando dos meus vídeos até agora, se inscreva no canal, tá aqui em cima. Tá? E se você não gostou do vídeo, pode clicar no não gostei, só deixa um comentário dizendo aí o que você não gostou, se acha que eu falei alguma coisa errada. O intuito aqui é sempre informar o melhor possível.